Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tiana Borba, doutora em Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Mito da Beleza, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres, da Naomi Wolf. Esse que é um livro que não é novo, né? Mas que continua muito atual para as discussões contemporâneas. Sobretudo em tempos de retomada de uma magreza extrema, de uma retomada de padrões opressivos de beleza, esse livro nos ajuda a compreender. Então eu vou trazer um apanhado geral do livro, bem como também as críticas que existem sobre esse livro e os contrapontos e como esse livro ainda se faz atual, tá bom? Me acompanhem, vamos lá. Veja, esse é um livro que foi escrito pela Naomi Wolf, né? Que nasceu em 1962, está viva, que bom, né? E ela vai ter uma trajetória biográfica interessante. Ela nasce em São Francisco em 1962, num contexto de uma família judia intelectualizada. A sua formação, ela está presente em duas universidades importantes. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e o New College Oxford, tá? Desculpem o barulho, tá, gente? Ignore o barulho, estou produzindo esse vídeo aqui em casa, então barulhos acontecem, tá bom? Então veja, em que contexto ela vai produzir esse livro? Dentro de um contexto de uma segunda onda feminista nos Estados Unidos e de ascensão do neoliberalismo. Ainda pensando nessa trajetória, a Naomi Wolf, ela vai passar de uma feminista liberal a uma crítica muito radical do capitalismo, nessa obra pelo menos, tá? Ela vai ter obras posteriores, né, como A Vagina, né, que vai trazer muitas controvérsias. Mas esse é um livro que, no geral, foi muito bem aceito pela crítica, pelos leitores de modo geral, tá certo? Bom, importante colocar, Wolf, ela representa a transição geracional do feminismo, da luta por direitos legais, à crítica cultural e psicológica da opressão feminina, tá? Ainda pensando no contexto de publicação dessa obra, é uma obra que foi produzida na década de 90. Década de 90, a gente vai ter o fim da Guerra Fria e a ascensão de um capitalismo global. Nós vamos ter também, dentro desse contexto, um retrocesso conservador, que são os anos de ascensão do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra, grandes formuladores do neoliberalismo no mundo. Nós vamos ter também uma ascensão de movimentos antifeministas, né? Que inclusive algumas autoras como a Susan Falud, que vai documentar essa reação. E a ascensão de uma mídia de massa e com ela a ascensão também de padrões de beleza padronizados e globalizados, tá? E qual foi o gatilho da Wolf para produzir esse livro?
Woolf, ela trabalhava como consultora de um político. Só que ela começou a perceber que os jornalistas comentavam mais sobre a sua aparência do que sobre o seu trabalho, do que sobre as suas ideias. Isso foi um grande motivador para que ela produzisse essa obra, que é uma obra, diga-se de passagem, assim, bastante robusta, né? Bastante robusta. E é um livro, embora bem grosso, é um livro gostoso de ler, sabe? Não é um livro cansativo, não é um livro difícil de compreensão, não é. É um livro bom de ler, tá? Agora a gente vai para um resumo completo da obra, claro, passando pela obra, né? Nós não vamos conseguir num vídeo aprofundar toda a obra, obviamente, né? Mas nós vamos passar por toda a obra, apontando os principais aspectos. Veja, a tese central da obra é a seguinte: é que a beleza, ela não é uma essência, ela é um mito social usado como um controle político sobre as mulheres, especialmente após as conquistas feministas. Ou seja, a introdução desses padrões de beleza são estratégias de ataque, são estratégias de reação às conquistas do movimento feminista, né? E muito importante colocar aqui, beleza não é essência, ela é mito, ela é um mito criado para controlar os corpos femininos, tá? A obra vai ter uma estrutura de argumentação muito interessante. Na primeira parte, nós vamos ter o mito da beleza como uma religião secular, onde a beleza substitui a moral religiosa como medida do valor feminino. E a criação de uma autoridade espiritual secular, quais? Revistas, propagandas, indústria da beleza, que vão, né, digamos, disseminar essa nova espiritualidade secular chamada beleza, né? Depois, na segunda parte, nós vamos ter o trabalho da beleza, que é onde Naomi Wolf vai tratar da tirania do dever ser bela. Essa imposição de que as mulheres precisam ser belas, como uma forma de subtrair as energias das conquistas profissionais femininas, né? Outro ponto importante, ela vai trazer o fardo duplo, que seria o trabalho remunerado que as mulheres exercem, mais esse trabalho gratuito de embelezamento, né? Uma vez que as mulheres gastam muito mais tempo, energia, dinheiro nesse trabalho de embelezamento que os homens. Não porque necessariamente as mulheres queiram, mas porque nós somos cooptadas a atender a esse padrão para sermos inclusive respeitadas profissionalmente, porque a beleza é um capital simbólico fundamental para as mulheres. Obviamente aqui beleza é relativa, mas para a sociedade capitalista existe um padrão. E um padrão que vai sendo construído em cada era, em cada tempo histórico. E em cada tempo histórico, se você não segue esse determinado padrão, há uma perca, né, muito importante desse capital
simbólico que vai repercutir, inclusive em perca econômica. Uma vez que nas seleções de empregos, nas promoções, é um requisito não dito para as mulheres atender a esse padrão. O mesmo não é exigido dos colegas homens, né? Então, se tem esse fardo duplo. Terceiro ponto que a Naomi vai trazer, a questão da cultura. Então, ela vai trazer como a literatura, o cinema, a mídia, a música reforçam esse mito. E a beleza, dentro dessa sociedade, é uma linguagem que substitui outras formas de valor. Na quarta parte da obra, que é uma obra bem longa, ela vai tratar da religião. E ela vai dizer que existem paralelos entre dogmas religiosos e ditames de beleza, né? É como se, assim como o dogma ele precisa ser respeitado e é uma imposição, não há espaço para argumentação, os ditames de beleza para as mulheres também. Ela também vai tratar da questão da iniciação feminina através de rituais de beleza, como a primeira maquiagem, dietas, depilação e uma infinidade de procedimentos aos quais nós mulheres somos submetidas, né? Na quinta parte da obra, ela vai se debruçar sobre a sexualidade, tá? Ela vai tratar dos padrões de beleza como controle da sexualidade feminina. Inclusive, vai trazer também a questão da magreza extrema, que, inclusive, nos tempos contemporâneos, vem voltando de maneira muito importante. Porque vocês devem lembrar que algumas décadas atrás, o movimento de corpos livres, de corpos naturais, ganhou muita relevância, muito espaço. Isso foi muito importante, foi um grande passo. Mas, infelizmente, nós vivemos uma inflexão, um retrocesso nesse sentido, porque a cultura da magreza extrema voltou, né? Voltou nos padrões de beleza, voltou nas modelos de passarela, voltou nas imagens projetadas pelas redes sociais, né? Então, nós vamos ter esse contexto. Na parte 6 da obra, ela vai trabalhar a fome. Em que sentido? Ela vai dizer que existe a epidemia de distúrbios alimentares como consequência lógica desse mito. Claro, uma sociedade que produz objetivamente e subjetivamente um mito da beleza fundada numa magreza extrema, onde homens e mulheres, sobretudo mulheres, são bombardeadas pela televisão, pelas redes sociais, pela música, pelo cinema, pela própria convivência em sociedade. Obviamente que não poderia ter outro resultado que não a produção de uma sociedade doente, de uma sociedade que produz distúrbios alimentares como consequência desse processo. Então, aí nós vamos ter mulheres com distúrbios de imagem, com anorexia, com bulimia, né? Então, nós vamos ter uma sociedade muito adoecida em virtude de atender às expectativas desse mito da beleza. Ela até pontua que a anorexia vai funcionar como uma espécie de greve de fome metafórica
produzida por esse sistema, tá? No ponto 7, ela vai discutir a violência, né? Ou as violências. Então, ela vai tratar das cirurgias plásticas como uma espécie de autoflagelação ritual, né? Porque nós estamos falando de cortes, né? Nós estamos falando de submeter os nossos corpos a procedimentos invasivos, dolorosos, que colocam, né, a vida de homens e mulheres em risco, né? Uma vez que ir para um bloco cirúrgico por qualquer razão seja, é uma exposição ao risco, né? É um risco que as mulheres acabam topando participar porque são cooptadas intersubjetivamente sem sequer perceber. Então, na maior parte das vezes isso sequer é percebido, né? É lido mais como uma vontade individual, mas de onde vem essa vontade? Por que essa vontade foi produzida exatamente nesse contexto? E por que essa vontade surge a partir do momento que eu consumo conteúdos de pessoas em redes sociais que são muito magras, por exemplo, né? Então, a gente vai ter esse contexto. E ela também vai tratar da dor como o preço da beleza, né? Isso se escuta há muitas décadas. Eu escutei muito, né? Quando a mulher vai fazer algum procedimento, mesmo que não invasivo, que cause dor, né? Ela vai ouvir muito essa frase, é o preço da beleza, a dor é o preço da beleza. Isso em depilações com cera, que são muito doloridas, com linha, isso com procedimentos estéticos, dermatológicos e por aí vai, né? Então, se naturalizou a dor como o preço da beleza. A mulher tem que sofrer para ficar bela, segundo essa percepção. E no 8º ponto, a Naomi vai trazer o capitalismo da beleza, onde ela vai mostrar que a indústria multibilionária que cria é a que cria o problema para vender a solução. Então, por exemplo, é um problema mulheres não serem magras. E ela vai criar a solução. Os medicamentos emagrecedores, né, as canetinhas emagrecedoras, dietas das mais variadas, procedimentos estéticos invasivos, por aí vai, né? Então, a gente tem uma indústria que vai criar o problema para vender uma solução. Um outro exemplo muito comum: mulheres não podem ter pelos. E aí você cria uma indústria da depilação a laser, depilação com fios, depilação de tantas formas, porque mulheres belas não podem ter pelos, né? E isso vai se espraiando para outros campos da geometria corporal. Bom, tratamos os principais aspectos, os principais pontos da obra. Agora eu quero trabalhar com vocês as principais categorias teóricas que estão presentes na obra. O primeiro, claro, é o mito da beleza, porque é o conceito central, né? Então, nele há uma atribuição de um valor moral à aparência feminina. Por quê? Uma mulher que atende a todos os padrões é uma mulher que se cuida, é uma mulher organizada, é uma mulher vaidosa, e a vaidade no Brasil é um elogio. Já uma mulher que não atende a esses parâmetros, ela é vista como desleixada, como suja, enfim, né? Todas essas questões. E aí, dentro do mito da beleza, dessa principal categoria teórica,
há uma naturalização dos padrões dos padrões estéticos historicamente contingentes, ou seja, que a sociedade vai colocando de maneira contingente, sem que a gente peça por isso, né? E também ela vai mostrar para a gente como funcionam os sistemas de controle social. Então, nós temos algumas características aí no conceito de mito da beleza. Uma característica mutável, porque os padrões, eles mudam conforme o contexto histórico, as necessidades políticas. Ele é inatingível, sempre, né? Porque está sempre ligado a um objeto, a um objetivo fora do alcance do humano, e ele é internalizado, né? Porque as próprias mulheres tanto absorvem essa lógica quanto cobram de outras mulheres também seguirem essa lógica. Elas policiam outras mulheres também. Uma segunda categoria teórica importante vai ser o terceiro mandamento, que a Naomi chama de terceiro mandamento, que a beleza constitui virtude como um critério de valor feminino. Olha só, a beleza nesta sociedade, ela é também uma virtude. É muito próximo do exemplo passado que eu dei. Então, uma mulher que está maquiada, que está com as unhas feitas, que está com a sobrancelha em ordem, o cabelo perfeitamente colocado, é uma mulher vista como uma mulher organizada, como uma mulher que se cuida, como uma mulher virtuosa. Já uma mulher que não pinta as unhas, que não usa maquiagem, que deixa mesmo aparecer todas as imperfeições do rosto, essas são lidas como não virtuosas, né? Então, a beleza para a mulher é mais do que estética. Ela é virtude, ela é capital simbólico. E a gente pode também pensar em exemplos históricos. No século XIX, a busca era pela mulher virtuosa, que era a mulher recatada e doméstica. Nos séculos XX e XXI, a busca é pela mulher bela, que, para ser bela, ela tem que ser magra, jovem e impecável. E uma terceira categoria teórica que a Naomi vai trazer, que ela vai chamar de ferramentas de... é uma espécie de... Ela usa o termo em inglês, eu vou trazer uma tradução literal aqui. Seria uma espécie de ferramentas de contra-ataque, tá? Que seria mecanismos de retaliação social contra conquistas feministas, né? Porque ao passo que o movimento feminista avança e contribui fundamentalmente para que as mulheres tenham direitos civis, políticos e sociais garantidos, como o direito ao trabalho, a estudar, ao voto, à participação política, enfim, por aí vai. Todo movimento produz um contramovimento, né? Então, esse contramovimento vai produzir uma reação aos avanços do movimento feminista, né? Então, ao mesmo tempo que as mulheres ganham independência econômica porque se inserem no mercado de trabalho, ao mesmo tempo também a sociedade vai responder exigindo mais investimento em beleza para essas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. Porque você tem que seguir um código, um protocolo de beleza para atender às necessidades do mercado de trabalho. Resultado,
a energia das mulheres acaba sendo desviada da realização profissional para os cuidados com a beleza. Então, a energia que poderia ser completamente canalizada para estudar, para subir na carreira, para se dedicar profissionalmente e avançar muito na carreira e assumir espaços de liderança, faz com que as mulheres tenham que dividir sua atenção também com uma preocupação estética, porque essa preocupação estética ela não é uma opção para as mulheres, ela é uma imposição. E aí os homens, eles disparam em vantagem porque isso não é cobrado deles. Então eles podem concentrar todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todos os seus esforços e atenções para avançar na carreira. Uma vez que a mulher não, ela tem que dividir a sua atenção com esse trabalho de embelezamento, além do trabalho doméstico, né? Além de cuidar dos filhos, coisas que não são exigidas dos homens. Por isso, também eles saem em vantagem. Então, essa imposição de um trabalho de embelezamento é também uma estratégia para colocar as mulheres nessa corrida da sociedade pelo sucesso, colocar as mulheres numa posição já de desvantagem. É como se fosse uma corrida, a mulher já dispara muito atrás, né? O homem vai para frente, dispara na frente e a mulher dispara atrás, né? Também a Naomi vai trazer a categoria que seria a indústria da beleza como um complexo industrial que cria demanda artificial, né? Por exemplo, a obsolescência programada da autoestima, ou seja, do mesmo jeito que as coisas, os objetos, né? Um telefone, um computador, um ar-condicionado, eles são programados para dar defeito depois de um determinado tempo, né? No passado, as máquinas de lavar, geladeiras duravam a vida toda. Você comprava uma vez só e era a vida toda. Hoje, esses eletrodomésticos, eles duram em torno de 10, 15 anos no máximo, porque eles são produzidos para quebrar. Eles são produzidos para parar de funcionar depois de um determinado tempo. Do mesmo jeito acontece com a questão da beleza, né? Com a questão da autoestima. Nessa sociedade, a autoestima ela é produzida para entrar em obsolescência, a quebrar, a falhar, a partir de determinados pontos. Por exemplo, mulheres que não se encaixam nos padrões corporais desse mito da beleza. Mulheres que não atendem aos critérios dos padrões de beleza. Mulheres mais velhas, mulheres com deficiência, mulheres que não têm corpos magros, enfim, né, nós temos aí uma infinidade de mulheres que vão começar a se sentir inseguras no próprio corpo, olhando para o espelho, a partir de um determinado tempo. E por mais que uma jovem, magra, que atenda a todos esses requisitos, ela nunca vai se sentir completamente inserida, porque sempre vai estar faltando alguma coisa, porque é um padrão inatingível. Ela é magra, mas ela não é tão alta. Ela é magra e alta, mas o cabelo dela não é exatamente assim. Ela é magra, alta, tem um cabelo tal, mas o nariz dela é um problema. Nunca
Ninguém nunca consegue se inserir nesse padrão. E mesmo as que nascem, teoricamente, dentro do padrão, vão envelhecer. E quando nós mulheres começamos a envelhecer, naturalmente, nós vamos começar a nos sentir mais e mais fora do padrão. Porque essa sociedade não foi feita para aceitar, para prestigiar e celebrar mulheres velhas. Há algumas pessoas, não é velha. Existe muito preconceito com o termo velho, né? Mas eu não vejo problema nenhum, né? As coisas são jovens e as coisas são velhas. E a gente envelhece. E é isso que acontece. E tá tudo bem com isso, né? Desde que a gente tenha saúde, espera-se que a gente tenha saúde, é isso que acontece. Ou é envelhecer, né? Ou é morrer. Porque a outra opção é morrer, né? Então, as mulheres que vão envelhecendo, elas vão sendo jogadas, né? Elas não são mais alvo de admiração, elas são colocadas fora do mercado afetivo, e tantas outras situações. Além disso, a indústria lucra com essa insegurança e, portanto, ela fabrica a insegurança feminina. Então, a indústria cria propagandas, marketing, elementos visuais estéticos para produzir insegurança nos corpos femininos. Então, numa campanha de lingerie, numa campanha de maquiagem, você não vê o poro de ninguém. Aí as pessoas começam a querer não ter poros, mas todo ser humano tem poros. Todo ser humano tem linhas, porque a gente se expressa, a gente mexe o rosto, estrias, celulite, são coisas que não aparecem nas campanhas mais, né? Voltou o padrão de uma perfeição inatingível. E aí as meninas começam a achar que tem alguma coisa errada com os corpos delas, porque elas têm estrias, elas têm celulite, como qualquer corpo feminino, né? E masculino também. E aí, a Naomi vai fazer um paralelo com a indústria militar, porque ela vai dizer que ambas as indústrias criam problemas para vender soluções. E aí eu trago alguns exemplos ilustrativos históricos para a gente. Então, nos anos 20, nós vamos ter a magreza dentro de uma figura de rebeldia, né? Como se a mulher magra fosse a mulher rebelde, que logo passa a ser cooptada. Nos anos 50, o padrão são as curvas voluptuosas, como as da Marilyn Monroe, né? Ou seja, essas curvas da Marilyn representam a beleza feminina. Isso tem muito a ver com o contexto de um retorno ao lar pós-guerra. E nos anos 90, nós vamos ter a heroína chic, cuja a grande referência é a modelo Kate Moss, né? Que o nome heroína chique vem inspirado no nome da droga, heroína. Não é heroína de ser uma salvadora da sociedade, não. Heroína vem da droga, heroína, né? Porque não é segredo que muitos modelos, homens e mulheres, usaram muita heroína e outras drogas nos anos 90, e que traz essa estética magra ao ponto de ser, assim, quase cadavérica, magra, com olheiras, aparentando ser uma pessoa adicta de drogas muito pesadas, né?
Isso vem dentro de um contexto de neoliberalismo que vai exigir corpos que pareçam sobreviver com pouco, com pouca comida, né? O livro vai trazer algumas estatísticas que depois vão ser questionadas, mas eu vou colocar aqui para vocês. O livro diz que as mulheres gastam 33 minutos a mais que os homens em cuidados com a aparência. Então, as mulheres demoram mais a sair de casa, porque para elas existe uma exigência de uma determinada produção estética que os homens não são cobrados. Então, o homem toma banho, veste a roupa e sai de casa. Para a mulher não basta isso. Ela toma banho, veste a roupa, vai se maquiar, vai escovar o cabelo, vai fazer todo esse processo para depois se sentir digna de sair de casa. Isso para o trabalho, isso para a escola, isso até para o lazer. Tem muitas mulheres que não conseguem nem ir assim na esquina, na padaria, sem maquiagem, né? A cantora Sandy, ela numa entrevista recente que ela deu para a Angélica, ela comentou que ela não consegue se ver sem maquiagem. Que assim, até para coisas mais comuns do dia a dia, ir numa padaria, ir no lugar, ela coloca maquiagem, né? Porque ela não se sente bonita. E veja, uma mulher linda, né? Veja, é uma mulher linda, mas que não consegue se sentir bonita sem a maquiagem, né? A maquiagem é como se fosse a sua real face. O livro também vai colocar que 150 mil dólares é o custo estimado da manutenção da beleza na vida de uma mulher média americana. E coloca também que cirurgias plásticas aumentaram em 300% nos anos 80. Hoje, as cirurgias plásticas também são uma ferramenta muito utilizada. Por muito tempo foram essas harmonizações faciais que não pareciam harmonizar nada, né? Parecia a produção de rostos iguais, né? As lipoaspirações, as cirurgias redutoras de volumes em determinadas regiões. Então, a cirurgia plástica no Brasil também é muito utilizada, né? E aqui eu vou trazer também algumas anedotas poderosas. Veja, nós temos a profissional versus a mulher modelo, né? Magra, alta e loura e por aí vai. Nessa sociedade regida por esse mito da beleza, a mulher qualificada ela é preterida, ou seja, deixada de lado, em segundo plano, por uma mulher no padrão modelo numa reunião. Da mulher é esperado apenas beleza, inteligência, argumentação, assertividade, lideranças não são virtudes esperadas ou mesmo desejadas para as mulheres, sobretudo com essa reação conservadora às conquistas femininas e feministas, né? Um outro exemplo, uma estudante brilhante que para de levantar a mão na aula para perguntar alguma coisa porque se acha gorda. As bonecas da fome da União Soviética, que essas bonecas da fome da União Soviética eram uma propaganda americana que mostravam mulheres soviéticas feias por falta de capitalismo, né? Porque não tem a indústria da beleza, porque não tem isso, não tem aquilo, então por isso que elas são
feias. E o ponto central revolucionário da obra é a afirmação de Woolf de que a beleza não é sobre estética, mas sobre poder. Essa frase aqui resume perfeitamente a conclusão, eu diria que uma das conclusões mais revolucionárias da obra. E Woolf, ela vai inverter a lógica comum, porque o senso comum vai dizer que mulheres se embelezam para se sentir bem. Woolf vai dizer que as mulheres são obrigadas a se embelezar para serem levadas a sério. Se a mulher não se embelezar, não colocar indumentárias, objetos, artifícios, ela não é levada a sério. E isso vai trazer uma inovação teórica, que nós vamos ter um processo de conexão de forma sistemática que vai envolver uma política feminista, uma cultura de massas, um entendimento da psicologia de massas, da psicologia individual, da economia capitalista. Bom, e agora as conclusões da autora na obra, né? Ela vai traçar um diagnóstico, onde ela diz que o mito da beleza é a última e mais poderosa arma contra a liberdade feminina. Ela também vai dizer que o mito da beleza funciona melhor que leis restritivas, porque ele é internalizado. Porque a mulher segue e obedece sem precisar que ninguém mande, que ninguém fique fiscalizando. Ela mesmo se fiscaliza, ela mesmo é a sua algoz sem perceber, né? E a Naomi, ela vai colocar que existe uma doença social que é manifestada em distúrbios alimentares, depressão e baixa autoestima produzidas pelo mito da beleza, tá? Depois, ela vai trazer propostas de libertação. Ela vai elencar 5. A reconhecer o mito como uma construção social, recusar a internalização da culpa, exigir representação diversa na mídia, boicotar produtos que usam a insegurança feminina como marketing e redefinir a beleza como saúde, vitalidade e expressão individual. E à guisa de conclusão, a Woolf, ela vai ter uma visão utopista, no sentido de que ela acha que é possível produzir sociedades onde as mulheres possam envelhecer, engordar, ter pelos, rugas, estrias, sem penalidade social. E aí fica para as nossas reflexões. Será que isso é possível? Será que é só o modelo de sociedade capitalista que produz esses padrões? Será que se a gente ultrapassa esse modelo de sociedade, a gente produz uma sociedade que não cria penalidades para as mulheres? Fica para a reflexão nossa, né? Agora, fazendo uma conexão, né, com a volta da magreza extrema na nossa atualidade, no contexto atual, nós vamos ter uma estética que retorna, né, a cintura minúscula, as coxas fininhas que não tocam uma na outra. Nós vamos ter medicamentos como o Ozempic, como a semaglutida,
que vai trazer a medicalização da magreza. Nós vamos ter um novo ideal, né? Se na década de 90 nós tivemos a Kate Moss como a grande referência do padrão de beleza da heroína, né? Contemporaneamente, a Bella Hadid, ela surge como esse ideal de beleza, porque ela vai ter uma beleza mais andrógena, extremamente magra e de uma aparência quase doente. Bom, dentro dessa perspectiva, dentro de uma análise wolffiana, a gente vai ter uma nova roupagem com uma velha função, né? Nós vamos ter o retorno à fragilidade como resposta à crise econômica, o corpo que precisa de poucos recursos, ou seja, comer pouco, para produzir esse corpo ideal, que é um corpo ideal em tempos de crise e de escassez. Nós vamos ter também o capitalismo de plataforma, né? Onde Instagram, TikTok, enfim, vão produzir novos templos do mito. Os algoritmos que promovem esses corpos extremos e os filtros que funcionam quase que como uma cirurgia plástica digital gratuita, né? Gratuita, com muitas aspas. A medicalização, né? Então, o Ozempic como essa solução tecnológica para essa falha moral que é a gordura, e a patologização do corpo natural. O corpo de mulheres comuns, o corpo natural, ele é patologizado. E nós vamos ter o surgimento de uma outra indústria, a indústria do wellness, do bem-estar, como um disfarce, né? São as clean girls, ou seja, um novo disfarce para justificar novas formas de controle, como dietas restritivas que são socialmente aceitas, né? Bom, e como não ser cooptada por essas estratégias? Em nível individual, é possível seguir contas, pessoas, criadores de conteúdo que desmontam essa lógica, né? Que tem um conteúdo, uma fala mais responsável, mais maduro sobre o processo. Também aprender sobre a história dos padrões de beleza pode ajudar muito, porque cada tempo histórico produz os seus padrões de beleza e eles passam. E a gente vê que eles passam, né? No período medieval, a beleza estava voltada para as mulheres gordinhas. Por quê? Porque mulheres gordinhas eram aquelas que tinham acesso à fartura de comida. E quem tinha acesso à fartura de comida pertencia a uma espécie de elite, né? E quem era magro? Magro eram as camponesas, as servas. E eram magras porque não comiam, ou comiam pouco, ou não comiam o suficiente. Então, a depender de cada contexto histórico, os padrões vão mudando. E se eles vão mudando, é possível transformá-los, né? Um outro ponto, um consumo consciente. Seguir contas, né? Como eu disse, que contas e marcas que não usam esses padrões extremos de beleza, seguir marcas que respeitam a diversidade real dos corpos, da idade, do tamanho, da etnia das pessoas. Práticas corporais mais livres, como deixar as rugas, não retocar as fotos pessoais com Photoshop, alguma coisa do tipo.
Usar roupas confortáveis em detrimento das roupas mais estéticas. Agora, claro, se você quiser, não quer dizer que se você quiser fazer um procedimento estético, se você quiser retocar uma foto, não quer dizer que você está se rendendo ao mito da beleza. Não, né? Se você faz isso de forma consciente, não. Mas é uma saída também começar a ver beleza no processo de envelhecimento real, né? Começar a ver beleza nas marcas que o tempo vai deixando, né? Nas marcas, nas ruguinhas, né? Que o tempo vai deixando. Começar aos poucos e ficando mais confortável dentro da gente mesmo, né? Isso, claro, não é fácil e não é da noite para o dia. Isso leva tempo. Mas começar a se sentir confortável dentro do próprio corpo é um primeiro movimento, né? Vestir roupas que caibam bem nas mulheres e não roupas super apertadas para tentar emular um corpo magro. Primeiro que não vai emular, a roupa não consegue fazer isso. Segundo, super desconfortável, né? Então, começar a vestir roupas no número real da gente, não no número que a gente gostaria de ter. Começar a enxergar beleza no processo de envelhecimento, começar a achar beleza na textura do corpo, na geometria do nosso corpo. Tudo isso é importante e pode ser uma estratégia individual. Agora, pensando em estratégias coletivas, é fundamental criar contras-narrativas, né? Criar movimentos como o do body positive, né? Dos corpos diversos, né? Do amor ao corpo, do corpo positivo. Movimentos de não filtro no Instagram, começar a se familiarizar com o seu próprio rosto, né, sem os filtros, participar ou criar coletivos feministas de mídia, pensar em ações políticas, como exigir regulamentação de anúncios de beleza, enfim, né, criar leis contra a discriminação de qualquer ordem, né? Inclusive em razão do peso, a gordofobia, como já existem leis assim em Michigan, né? Uma educação midiática, né? Que precisa ser construída nas escolas, né? Desde a mais tenra idade. Uma economia solidária, né? Ou seja, apoiar marcas feministas, cooperativas de modo inclusiva. Também a nível cultural, a gente pode pensar em expandir o cânone estético, porque o cânone estético é o da beleza europeia, branca, alta, loira preferencialmente, e expandir isso, ou seja, começar a valorizar belezas não europeias, começar a ver outros tipos de beleza, redescobrir padrões históricos de beleza diversos, né? Ao longo da história, isso nos ajuda inclusive a entender melhor e a entender que esse processo ele passa, né? A arte como resistência, né? Artistas que fazem pinturas corporais reais, fotografias de beleza não convencional, recuperar saberes corporais, né? Como danças tradicionais que celebram os corpos mais diversos, técnicas de autocuidado que não passam pela mercadorização, ou seja, técnicas de autocuidado não comerciais, né? Agora, a obra, ela nos deu tudo isso, mas significa dizer que ela não tem críticas? Não. Toda obra tem críticas
E o mito da beleza não é diferente, né? Então, Naomi Wolf vai receber críticas, como por exemplo, de que sua obra é elitista, porque foca em mulheres brancas e de classe média norte-americanas, isso é verdade. Que tem uma lógica binária, que pressupõe que beleza só oprime mulheres, e homens também sofrem, mas mesmo que em menor medida, né? As mulheres sofrem muito mais com essa opressão estética do que os homens, mas não quer dizer que eles não sofram, né? E talvez na obra fique parecendo que só as mulheres sofrem com esses padrões estéticos, né? Alegam que ela também tem um economicismo reducionista, que é uma lógica de superestimar o papel consciente da indústria, ou seja, se você começar a produzir, a ter uma postura de um consumo consciente, isso vai forçar a indústria, o mercado a ter um papel mais consciente. É acreditar muito no mercado, né? O mercado ele não tem valores morais. O mercado ele vai seguindo a onda do que dá lucro. Se agora o ambiente exige uma maior consciência em relação aos corpos, o capital vai se adaptar a isso. Se há um influxo, volta à magreza extrema, eles voltam a produzir roupas super pequenas para corpos muito específicos, né? Bom, essas críticas, elas são válidas, inclusive a crítica dos dados questionáveis, porque algumas estatísticas do livro, né, algumas estatísticas que estão aqui, elas foram criticadas. Então, são críticas válidas. E aí, veja, essas críticas, elas não retiram a relevância e a importância da obra. O que é que se pode fazer? É ler a obra, entendendo que existem esses problemas e buscar outros livros e autoras para superar essas lacunas, como Bell Hooks, quando ela trabalha com esse olhar interseccional, com a beleza racializada, Susan Bordeaux, quando ela trabalha o corpo como um contexto cultural e não só político, ou a Eugenie Zerbini, né, brasileira, que trabalha a beleza como um capital do Brasil, que ela chama mestiço, né? Então, são autoras que nós podemos e devemos ler para complementar e superar as lacunas dessa obra. Bom, à guisa de conclusão, esse livro ele deixa um legado e ele continua atual, porque 3 décadas se passaram e o mito da beleza permanece assustadoramente atual. Por quê? Porque o capitalismo built tecnológico, ele se sofisticou. A internalização agora é otimizada pelo algoritmo. A medicalização dá a nova roupagem científica ao controle dos corpos, né, com as canetinhas emagrecedoras, por exemplo. Mas também nunca houve tantas ferramentas para resistir. As próprias redes sociais têm esse papel ambíguo. Ao mesmo tempo que elas podem ser ferramenta de opressão, elas também podem ser ferramenta de organização política das mulheres contra esse mito da beleza. A produção independente de conteúdo, a consciência geracional acumulada, né? Então, a lição final de Naomi Wolf é a seguinte, eu abro aspas. A beleza deve ser em verbo, não substantivo.
o ato de encontrar beleza no mundo, não o estado de ser avaliada como bela. E aí, eu vou deixar algumas leituras complementares para você. Eu vou deixar a referência do livro da Naomi. Eu acredito que vocês encontram em PDF aí na internet, porque ele já é um livro antigo, então vocês devem encontrar. Mas também vou deixar outras referências, como a das autoras que eu citei aqui, tá certo? Muito obrigada, com um vídeo bem longo, mas era necessário. E ainda assim, não contempla toda a riqueza da obra. É fundamental ler o livro na íntegra, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Muito obrigada e até a próxima.